Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, hoje de revista nova, essa revista aqui. E hoje a lição é de número 1, que nos traz o seguinte tema: a ascensão de Salomão e a construção do templo. Vamos aproveitar também e fazer a leitura do texto áudio da lição, que nos diz o seguinte: E não podia ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Meus amados, esta lição irá falar sobre esse tema, abordando a vida do rei Salomão. Salomão foi o terceiro rei de Israel, sendo que o primeiro foi Saul, o segundo foi o pai de Salomão, que foi Davi, e o terceiro, o rei Salomão. O nome Salomão deriva da palavra hebraica Shelomar, que quer dizer pessoa pacífica. Salomão era filho do rei Davi com Betseba. Nós sabemos que Davi já estava velho nessa época e já estava pensando em colocar uma pessoa para suceder ao seu trono. Como Davi tinha muitos filhos, mas no coração dele era inclinado para consagrar a Salomão. Antes mesmo porque Deus, no tempo que Davi ainda era novo, e ele queria construir uma casa para Deus, um templo para Deus, Deus disse que isso não poderia acontecer no seu reinado, no reinado de Davi, pois Davi era um homem de guerra, mas queria isso acontecer no reinado de Salomão. Então Davi já sabia que posteriormente ao seu reinado, Salomão deveria ser o escolhido. E foi isso que Davi fez na sua velhice. Convidou assim a Zadok, que era o sumo sacerdote, como também a Natã, que era o profeta, e Benaia. E esses ele ordenou para que colocasse Salomão sobre uma mula e levasse até a cidade de Giom, e lá estabelecesse e proclamasse que agora o novo rei de Israel se chamava Salomão. Após Salomão ser constituído rei de Israel e também de Judá, ele agora resolve ir até Gibeão para oferecer sacrifício em agradecimento a Deus pelas conquistas realizadas na sua vida. Chegando lá, Deus aparece a ele em sonho e diz a Salomão: Salomão, pede-me o que você quiser. E a resposta de Salomão foi: Senhor, eu quero sabedoria para poder governar sobre o teu povo. Salomão, ele poderia ter pedido a Deus riqueza, ser um dos homens mais ricos daquele tempo. Salomão também tinha oportunidade de pedir para que o Senhor desse vitória a ele sobre todos os seus inimigos. Salomão também poderia ter pedido uma vida longa para assim estar vivendo e desfrutando do bem aqui na terra. Mas o coração de Salomão foi impulsionado para pedir sabedoria para governar, administrar bem o povo do Senhor. Bem, aquele pedido de Salomão, a resposta de Salomão foi que queria sabedoria para governar bem o povo do Senhor. Ele nem falou o meu povo, mas o povo do Senhor, porque ele sabia que o povo de Israel tem um dono, e o dono é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 29, nos fala sobre a resposta de Deus à oração e o pedido de Salomão, quando nos diz: E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Assim Deus abençoou a vida de Salomão, não só dando sabedoria, mas Deus fez com que viesse sobre Salomão riqueza e largueza de coração. E a sabedoria de Salomão era tal que nem mesmo se achava igual em todo o mundo naquele tempo. Salomão recebeu a dádiva de Deus, tanto para governar bem o povo de Deus, como também a admiração diante de todos os povos que existia em sua vizinhança. O nome de Salomão
foi ali exaltado sobre todas as outras nações. E todos os povos vizinhos queriam ter paz e ir até Jerusalém, onde Salomão estava, para poder ouvir e conferir a sabedoria que Deus tinha lhe dado. Durante o reinado de Salomão, em Israel, foi expandido muito o seu território, mais do que Saul e mais do que Davi. Salomão aproveitou a oportunidade para conquistar, para administrar outros territórios, e com isso o território de Israel cresceu muito durante o reinado do rei Salomão. Enquanto Davi batalhou, durante as suas guerras, mas mesmo assim não conquistou tanto como seu filho Salomão. E também após isso, já ter engrandecido o seu nome, já ter conquistado vários territórios, agora nós vemos que a Bíblia diz que havia paz em toda a Israel. Nenhuma nação vizinha queria guerrear contra Salomão. Uma porque o exército de Salomão era bem preparado, devido à sabedoria, como também a rainha de Sabá, quando foi até Salomão, observou os trajes dos seus empregados e a grandeza que existia, diante da administração do rei Salomão. Então as nações vizinhas estavam subjugadas. Quando não subjugadas, elas faziam pactos para poder manter paz com o rei Salomão. E daí em diante, Salomão resolve, já tendo paz com todos os seus vizinhos, nações vizinhas, ele agora resolve construir o templo de Deus. Essa era a vontade do seu pai Davi. Mas Davi, infelizmente, não pôde concretizar o sonho de construir o templo de Deus. Mas Deus havia falado que o seu filho Salomão, esse sim, teria capacidade e autorização de Deus para construir o templo, conhecido também como o Templo de Salomão. Israel sempre desejou um local para poder estar sacrificando e adorando a Deus, para que a presença de Deus se fizesse manifesto naquele local. Desde o tempo de quando o povo de Israel saiu do Egito e foi em direção à terra de Canaã, mas antes de chegar na terra de Canaã, eles peregrinaram durante 40 anos no deserto, e lá, através de Moisés, eles procuraram ali fazer um local para adorar a Deus. E foi dado o nome de tabernáculo. Nós sabemos que no tabernáculo era o local aonde a presença de Deus se fazia presente. E aonde os sacerdotes sacrificavam para que Deus perdoasse o pecado daquele infrator. Então, desde ali do início do Êxodo, até mesmo diante de Davi, rei de Israel, o desejo cada vez mais crescendo e foi consolidado através do templo, o templo que Salomão construiu. Mas, queridos, é bom salientar que Salomão ele começou muito bem o seu reinado, temendo a Deus, fazendo as coisas certas, levando o povo ao sacrifício a Deus, à adoração e andando no caminho do Senhor. Mas com o passar do tempo, nós vemos que Salomão começou a perder esse temor a Deus e deixar de lado os preceitos e os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes, e começou a inclinar o coração para praticar coisas desagradáveis aos olhos do Senhor. Com isso, desagradou o coração de Deus, que assim fez com que, não no seu reinado, mas no reinado do seu filho, as tribos de Israel fossem divididas, sendo que o reino do sul ficou com 2 tribos e o reino do norte ficou com 10 tribos. Assim, queridos, foi a vida do rei Salomão. E isso nós podemos também tirar algumas lições para a nossa vida. Devemos sempre perseverar nos caminhos do Senhor. Salomão, ele começou muito bem, temendo a Deus, guardando seus preceitos, obedecendo e sendo guiado pela vontade de Deus. Mas com o passar do tempo, ele permitiu que o seu coração se corrompesse e desobedecesse assim à voz de Deus.
nós possamos estar sempre firmes, perseverando na palavra de Deus, andando no temor do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos assim sempre ter vitória em nossa vida. Assim, queridos, finalizamos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a primeira lição desse novo trimestre, que será de bênção para todos nós. E eu te peço desde já que você possa curtir, comentar e também compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Eu espero vocês na próxima lição. Shalom, povo de Deus.